Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito do sistema decimal e também do sistema binário, que é um sistema utilizado aí no computador, né, na linguagem de computação. Então, eu vou falar aqui do sistema decimal. O sistema decimal, pessoal, é o sistema numérico que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? Por que chama sistema decimal, né? Quando a gente representa um número, né? Quando eu escrevo, por exemplo, né, o número aqui, 1321, né? Bom, o que significa isso daqui? Vocês devem lembrar lá do ensino básico, né? Que o 1 ele significa uma unidade, o 2 significa o quê? Significa uma dezena, o 3 centena e o 1 aqui é um milhar, ok? E o que isso significa, né? Isso aqui, traduzido em termos de números, né? Significa, você pode enxergar esse número 1321 como sendo o 1000, né? Só pegar outra cor aqui. Como sendo 1000 mais 300 mais 20 mais uma. Ou seja, aqui você tem duas dezenas, que é 20, três centenas, que é 300, e um milhar, que é 1000. Né? Então, é daqui que vem essa representação numérica. E isso daqui, observa que a gente pode escrever como sendo quem? 1 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, né? Mais 1. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100 e 3 vezes 100 é 300. E 10 ao cubo é 1000 e 1 vezes 1000 é 1000. Ok, gente? Então, isso aqui é por isso que a gente chama o nosso sistema numérico de sistema decimal de base 10, né? Por quê? Porque você consegue, né, expressar um número usando o quê? As potências de 10, né? Isso aqui ainda você poderia, se você quiser ser mais detalhista, escrever isso aqui como sendo 1 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Mais 10 elevado a 0, na verdade, dá 1, né? Então, a gente omite esse 10 elevado a 0 porque ele vale 1, né? E a gente também omite o 1 da potência de 10, ok? Mas se você quisesse ser mais rigoroso, então você escreveria o número dessa forma e você vê, então, que você tem o nosso número, o nosso sistema decimal escrito como uma soma de números que multiplicam potências de 10. Esses números que multiplicam as potências de 10 vão ser os nossos algarismos, né? O 1, o 2, o 3 e o 1, que são justamente os números que aparecem aqui, ó. O 1, o 2, o 3 e o 1, tá vendo? Então, esses números eles têm um significado. Ele vezes uma potência de 10 de acordo com a posição que ele ocupa, né? E lembrando que em cada posição dessa que tem no número, né? Você pode ter ali 10 possibilidades de algarismos, né? Quem são as possibilidades de algarismos que podem aparecer ali? É o 0, o 1, o 2, até o algarismo 9, né? Então, você tem aqui 10 algarismos que você pode utilizar, ok? E também uma das razões pela qual a gente chama de sistema decimal. Você tem 10 símbolos, né? E você vai fazendo o quê? De 10 em 10, você vai posicionando sempre à esquerda um novo número que ele vai representar ali novas potências de 10. Né? Então, você vai ter 9 unidades, depois você passa a usar os mesmos algarismos, só que para representar dezenas. Então, você tem de 1 até 10 dezenas, né? Que aí, quando chegar nas 10 dezenas, né? Você vai ter a uma centena. E você vai ter ali 10 centenas que você vai chegar no milhar e assim por diante. Então, essa daqui é uma das razões pela qual a gente chama o nosso sistema de sistema decimal ou sistema de base 10. A pergunta natural a se fazer é a seguinte, né? Tem só o sistema decimal? É o único que existe do ponto de vista matemático? Na verdade, não, né, pessoal? Inclusive, no ponto de vista histórico também, na história da matemática, né? O sistema decimal que a gente utiliza hoje, ele surgiu aproximadamente ali no século V, né? Depois de Cristo. E ele foi desenvolvido na Índia, né? Então, foi os indianos que descobriram, né? Que desenvolveram esse sistema
decimal aqui. Lembrando que os romanos usavam os números romanos, né? Que são um sistema numérico diferente, né? E por isso, inclusive, que os números são chamados, às vezes, de números indo-arábicos, né? Fazendo uma referência ali à Índia e à Arábia, né? Que utilizava esse sistema aqui, né? Que mais tarde, depois, ele se espalhou aí pelo mundo todo, né? Inclusive, a gente utiliza ele hoje por sua praticidade, né? Por ter a questão do zero, né? Que os números romanos não têm o zero, aqui a gente tem o zero, né? Que tem um significado de representar uma quantidade nula, né? Zero quantidades, né? Que representa a ausência, de certa forma. Então, tudo isso tem aqui no sistema decimal, né? Porém, na antiguidade tem registro de tribos que utilizavam base 60, não necessariamente a base 10. E uma base que é muito comum hoje, muito utilizada, né? No computador é a base 2, né? Que é o chamado sistema binário, né? Que no lugar de você ter o 10, você vai ter o 2. No lugar de você ter 10 algarismos de 0 a 9, você vai ter só 2 algarismos, né? Que é o 0 e o 1, ok? E por que na linguagem de computação a gente tem o 0 e o 1, né? Porque o que acontece, pessoal? O computador é um equipamento elétrico, ele é a base da eletricidade, né? E na eletricidade você só tem duas possibilidades, né? Uma coisa ou tem energia ou não tem energia. Ou seja, ou está ligado ou está desligado. Então, o 1 representa o ligado com energia, o 0 representa o desligado sem energia. E toda a linguagem de programação, todo o computador, né? Ele é baseado em ligado e desligado, vamos dizer assim, de certa forma, né? Então, por isso que é baseado em 0 e 1. Então, toda a linguagem no sistema binário, onde você só tem 2 algarismos, que é o 0 e o 1, que é o que o computador consegue fazer. Ok, gente? O computador não tem abstração de enxergar o algoritmo 2, 3, 4, até o 9, né? Ele é o 0 e 1, ligado e desligado. Ok? Bom, isso aqui é o sistema decimal, né? Que vocês já estão acostumados a ver, né? Então, vamos falar um pouco agora de outras bases, né? Eu vou começar aqui com a base 5. Né? Por exemplo, eu posso, né, pegar um número, né? Veja que ali eu coloquei 1, 2, 3, 4, né? Que seria o 1234, mas não é, por quê? Porque eu estou considerando a base 5. Então, para denotar, né? Para denotar outras bases, número, né? Quando a gente quer se referir que o número está em outra base, né? Por exemplo, ali, o 1, 2, o 3 e o 4, eu coloquei esse 5 aqui. Quer dizer o quê? Que esses algarismos que eu estou colocando aqui um do lado do outro, eles estão associados a potências de 5 e não mais potências de 10, né? O que isso quer dizer, então? Que o 1 ele vai multiplicar 5 ao cubo, né? Mais o 2 vai multiplicar 5 ao quadrado, né? O 3 ele vai multiplicar 5 elevado a 1, né? E o 4, ele vai multiplicar o 5 elevado a 0, que é 1, né? Então, isso aqui, se você fosse fazer a conta aí, daria 5 ao cubo daria 125, né? Vezes 1, né? 5 ao cubo é 125, vezes 1 é próprio 125. 5 ao quadrado é 25, vezes 2 dá 50, né? Mais 15, mais 4, né? E isso daqui, se você fizer a conta aí, né? É o número 194, né? Agora aqui na base 10, tá, pessoal? Então, aqui é na base 10, né? Então, aqui seria 1 vezes 10 ao quadrado mais 9 vezes 10 mais 4, né? Ou, se você preferir, 1 vezes 10 ao quadrado mais 9 vezes 10 elevado a 1 mais 4 vezes 10 elevado a 0, ok? Então, veja que essa é a grande diferença, né? Quando você muda a base do número, né? A base 5, você está trabalhando com potências de 5, né? E base 10, você já está trabalhando com potências de 10, né? Então, o 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, que seria o 1234 na base 5, na verdade, quando você olha para a base 10, né? É um número apenas 194. Bom, pessoal, então, o que acontece? Se eu te dou um número nessa forma aqui, colocando um 5 embaixo, você já sabe que esse número está na base 5, né? E você consegue escrever ele facilmente, né? Que é só você colocar as potências de 5 e distribuir nos algarismos aqui conforme essa potência, né? Então, o primeiro algarismo que seria da unidade, né? Ele multiplica 5 elevado a 0, depois o outro 5 elevado a 1, 5 ao quadrado, 5 ao cubo. Se eu tivesse mais algarismo na esquerda aí, continuaria multiplicando ali 5 à quarta, 5 à quinta e assim por diante, ok?
Outra coisa interessante que aparece aqui também. Eu estou na base 5, né? Então a gente utiliza 5 algarismos. Quem são os algarismos que a gente utiliza aqui? Né? A gente vai utilizar os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. A gente não utiliza o algarismo 5, né? Por quê? Porque a gente precisa do 0. O 0 ele tem essa representação de representar, ele tem esse significado de representar a ausência. E isso vale para qualquer base que a gente considera, né? Em geral, as bases também, pessoal, a gente considera, né, as bases B sempre maior ou igual a 2, né? Então a base binária é a menor que tem ali, né? Por quê? Porque aí eu tenho pelo menos 2 símbolos para eu manipular, né? E eu posso ter a base 3, 4, 5, 10, que é a que a gente usa, e outras bases também. Bom, a pergunta natural que surge aqui, evidentemente, é o quê? Bom, se eu tenho um número nessa forma aqui, beleza, né? É só eu escrever, desenvolver ele usando a definição da base 5, né? Eu consigo achar quem é esse número na base 10. Mas e o contrário, pessoal? Se eu te desse esse número aqui e pedisse para você escrever ele na base 5, como que você chegaria nesse número aqui? Então, isso é o que eu quero comentar com vocês agora, ok? Bom, veja que para você passar daqui para cá, você meio que vai fazendo uma multiplicação e soma, não é mesmo? Porque você vai colocando as potências de 5, aí você multiplica 5 por 5 por 5 quantas vezes forem necessárias, depois você soma. Para a gente fazer o contrário, né, ao invés de a gente fazer multiplicação, vamos dizer assim, a gente vai ter que fazer um processo de divisão. E é aqui que a gente vai utilizar o algoritmo da divisão, ok? Então, por isso que na aula anterior aí eu falei do algoritmo da divisão, porque ele é crucial para a gente poder escrever números em bases diferentes, que não apenas, né, a base 10. Bom, vamos fazer uma brincadeira aqui então agora, né? Eu vou pegar esse número que eu estou dando um exemplo aqui no slide, ó. Transforme 1321 para a base 5, né? Então eu vou pegar um outro número agora. O 1321 está na base 10, ok? E eu quero transformar ele para a base 5, né? Então eu vou fazer isso agora aqui com vocês. Bom, vamos lá, gente. Eu vou sempre fazer o quê? Eu vou dividir por 5. Eu vou pegar o número 1321, vou dividir por 5. Isso vai me dar um resto, né? Vai dar um número vezes 5 mais um resto. Aí o quociente desse número eu vou dividir por 5 de novo. Divido, vou ter um novo resto. Pego o novo quociente, divido por 5 de novo, vou ter um novo resto. Eu vou fazendo esse processo até esse quociente ficar menor do que 5. Porque quando eu dividir, por exemplo, 1321 por 5, evidentemente, né, o resultado da divisão disso, que vai ser o quociente, vai ser um número maior do que 5, né? Por exemplo, 5 vezes 200 dá 1.000, 5 vezes 300 dá 1.500, né? Então, você sabe que é um número ali entre 200 e 300, né? Se eu multiplicar 5 por 220, né? 5 vezes 220 vai dar 1.000, 1.100, por exemplo, né? Mas aí você vai aumentando esse número, você vê que o quociente da divisão de 1321 por 5 é um número maior do que 100. Então, veja que o quociente ele é maior que 5. Então, eu posso dividir ele de novo por 5. Então, o segredo para a gente escrever um número decimal para outra forma, numa base qualquer, é só pegar esse número e fazendo divisões sucessivas por esse número da base que você quer obter. Ok? E você vai sempre fazendo a divisão, o quê? Dividir sempre o quociente pelo número que você quer a base. Então, eu vou sempre dividindo o quociente por 5, né? Eu vou fazer o exemplo aqui que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem isso. Bom, ó, pensa no número... Vamos dividir 1321 por 5, né? A primeira coisa que você tem que fazer, então, né? Dividir o 1321 por 5. Bom, quando eu fizer essa divisão aqui, o que vai acontecer, né? Eu vou ter 2 aqui, 2 vezes 5 vai dar 10, né? 13 menos 10 tem um resto 3, né? Eu baixo aquele 2 lá, vai ficar 6 aqui, que vai me dar 30 aqui, dá um resto 2, abaixo aquele 1 lá, né? E aqui vai dar 4, né? 4 vezes 5 vai dar 20, né? E 21 menos 20 dá resto 1, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Ó, olha, eu vou fazer uma brincadeira bem interessante aqui, ó. Então, o que isso quer dizer, né? Inclusive dentro daquele contexto que a gente viu na aula anterior. Isso que eu acabei de escrever implica pra gente que o 1321, ele é igual a quem? Ele é o quociente 264, né, 264, que multiplica 5 mais o resto
que deu 1. Mais o resto que deu 1, ok? E agora eu vou fazer o processo de novo. Só que agora, ao invés, eu vou dividir quem por 5 agora? Eu vou dividir o meu quociente por 5. Então, eu vou pegar esse quociente aqui e vou dividir ele por 5. A gente vai fazendo esse processo até esse processo acabar, até eu chegar no número ali menor do que 5, para o quociente. Bom, então agora eu vou pegar então o 264, né? E vou dividir o 264 por quem? Por 5, né? Isso aqui vai dar 5. 5 vezes 5 dá 25. 26 menos 25 dá 1. Eu abaixo esse 4 aqui. Dá um 2 aqui. 2 vezes 5 dá 10, né? 14 menos 10 me dá um resto 4, né? Então, veja, ó. Guarde esses restos. Esse resto a gente vai usar ele depois, ó. Então, eu tenho aqui o resto 1. E aqui eu tenho o resto 4. E aqui eu tive um novo... A gente teve aqui um novo quociente, que é quem? O 52, não é mesmo? E o que eu posso escrever aqui agora, então? Né? Eu posso falar, então, que o 264 é o 52 que multiplica o 5 mais quem? Mais o resto 4, não é mesmo? Agora eu vou pegar o 52 e vou dividir por 5 de novo. Então, pega, que é o quociente daquela divisão. Pega o 52, vamos dividir por 5, né? Isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 5 dá 5, né? 5 menos 5 dá 0, né? Eu baixo 2, não dá para dividir por 5, coloco 0 lá, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu resto agora como sendo o 2, não é mesmo? E eu posso escrever o quê? Seguindo essa linha de raciocínio aqui. Eu posso escrever, então, o 52 como sendo 10 que multiplica o 5 mais 2, não é mesmo? Ó, 5 vezes 10 dá 50, 50 mais 2 dá 52, ok? Agora eu continuo o processo, eu vou pegar agora o 10, que é o meu novo quociente, e vou dividir ele por 5. Então, quando eu fizer 10 dividido por 5, isso aqui vocês sabem que dá 2, né? E dá resto 0, né? Então, pega esse resto 0 aqui. O que isso significa? Isso significa que eu posso escrever o 10 como sendo quem? 2 vezes 5, né? 2 vezes 5, mais 0. O meu resto aqui agora deu 0, não é mesmo? Meu resto deu 0. Bom, ainda tem um quociente aqui, ó. Que deu quanto agora? Deu 2. Ok? Se eu fosse dividir o 2 por 10, o que vai acontecer aqui? Se eu dividir o 2 por 10, não, dividir o 2 por 5. Lembra que a gente está dividindo sempre por 5, tá vendo? Ó? Estamos dividindo sempre por 5. Por quê? Porque eu quero transformar o número na base 5, não é mesmo? Então, se eu dividir o 2 pelo 5, isso aqui dá quem? Dá 0, né? Por quê? Porque se eu colocar 1 aqui, vai dar 5. Então, dá 0 vezes 5 e dá 0, né? E 2 menos 0 dá resto 2. Então, quem que é o meu resto aqui? O meu resto deu 2. Ok? Então, pessoal, a gente vai fazendo esse processo até chegar onde? Até eu chegar aqui no 0. Quando você chegar aqui no 0, o seu processo, ele termina. Ok? Ele termina quando o quociente, então, chegar no valor 0, né? Aqui eu não vou precisar disso agora, não vou precisar disso daqui, mas se você quisesse, você poderia escrever, né, o 2 como sendo quem? O 0 vezes o 5 mais 2, né? Mas eu não vou utilizar isso aqui para o nosso propósito. A gente vai ver depois que você também não vai precisar, toda vez que você for escrever o número numa base diferente, você não vai precisar ficar fazendo essas contas que eu estou fazendo todas aqui. Mas eu quero fazer uma vez, né, para ilustrar para vocês como que funciona. Beleza? Então, veja, ó, que a gente obtém o seguinte agora. Já terminei de fazer aquelas divisões, eu fui fazendo as divisões até o meu quociente ficar 0, né, igual a gente viu aqui. Eu faço a divisão até o quociente ficar 0. E eu destaquei aqui quem são o quê? Os meus restos. Quem são os meus restos, né? Guarda esses restos aí que a gente vai usar eles daqui a pouco, ok? Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Pensa comigo, ó. Eu falei que na base 5, você escreveu o número na base 5, por exemplo, ali no slide, ó. Dá uma olhadinha ali, o 1, 2, 3 e o 4, né? Quando eu coloco o 5 na base 5, quer dizer que aqueles algarismos, eles vão multiplicando quem? As potências de 5, não é mesmo? Então, eu vou utilizar agora todas essas contas que eu fiz aqui para eu escrever esse número aqui. Opa. Calma lá que sumiu aqui.
para eu escrever esse número aqui como potências de 5. Por quê? Depois que eu escrever esse número como potências de 5, eu vou poder fazer o quê? Eu posso pegar o coeficiente que multiplica as potências, né? E esses coeficientes eu vou colocar um do lado do outro ali na forma de algarismos, né? Eu vou fazer os algarismos um do lado do outro. E isso vai representar o meu número. Igual tá ali no slide o número 1, 2, 3, 4 na base 5, né? Que é o 1 que multiplica 5 ao cubo, o 2 que multiplica 5 ao quadrado, né? O 3 que multiplica 5 elevado a 1 e o 4 que multiplicaria 5 elevado a 0. Que é 1, na verdade, né? Então, eu quero fazer isso com esse número 1321. E a maneira pela qual a gente faz isso, né? É esse processo de divisão, né? É a maneira pela qual a gente vai inverter essa conta que eu estava comentando aqui com vocês, né? É a maneira pela qual a gente passaria daqui para cima, né? E aqui está o número 194, mas ali é outro exemplo. Estou fazendo para outro número, tá? Para não ficar igual o exemplo ali. Mas a ideia é a mesma, né? Eu quero escrever o número 1321, que aqui sim está na base 10. Eu quero escrever ele na base 5, ok? O que é escrever na base 5? É escrever ele como soma de potências de 5. Um algarismo que tem que estar entre 0 e 4, que multiplica sempre potências de 5. É isso que eu quero fazer, né? Bom, veja, olha que legal. Quando a gente olha para essa expressão aqui, observa comigo, né? Isso aqui é 264 vezes 5 mais 1. Então, veja que apareceu um vezes 5 aqui. O 1 também está legal, porque o 1 é um algarismo que está entre 0 e 4, ok? Só que tem um problema aqui, o 264, né? Que isso aqui é um número que está na base 10, não é mesmo? Por isso que eu pego o quê? Eu pego o 264 e divido ele por 5 de novo, igual eu fiz aqui. Por quê? Porque a minha ideia, né, é trocar esse 264, né, por potências de 5. Então, eu vou dividir ele por 5, né? E aí vai começar a aparecer, ó. Então, vamos fazer a conta aqui, né, ó. O 1321, né, o 1321, ele é igual a quem? Por essa primeira conta que a gente fez, 264, que multiplica 5 mais 1. Eu vou fazer o que agora? Eu vou trocar, então, né? Eu vou trocar esse 264 pelo que está aqui, ó. 264, né? Como eu dividi por 5, a gente sabe que ele é 52 vezes 5 mais 4. Então, isso aqui eu vou abrir um parênteses. E no lugar do 264, eu vou colocar quem? 52, que multiplica 5 mais 4, né? Fechei o parênteses. O 264 multiplica 5? Bom, se eu troquei o 264 por isso daqui tem que multiplicar quem? Multiplicar aqui o valor 5, não é mesmo? E mais 1, eu repito aquele mais 1 que apareceu lá. E o que acontece aqui, gente? Olha que interessante, né? Isso daqui, por sua vez, vai ser igual a quem? Né? 52 vezes 5 multiplica 5, né? Eu vou distribuir essa multiplicação aqui agora no 5. Ok? Vou fazer a propriedade distributiva aqui. Então, isso aqui vai ficar 52 vezes 5 vezes 5, né? Mais 4 vezes 5, mais 1. Que, por sua vez, isso aqui vai ser quem? 5 vezes 5 não é 5 ao quadrado? Então, isso aqui é 52, que multiplica o 5 ao quadrado, mais o 4, que multiplica 5 elevado a 1, né? Mais o número 1, que é esse número que aparece aqui. Olha que legal que está acontecendo aqui. Vê se vocês repararam. Está começando a aparecer o quê? Uma soma de números que multiplica potências de 5. Aqui, poderia 1 multiplica 5 elevado a 0, o 4 multiplica 5 elevado a 1, e veja que o algarismo que multiplica o 5 aqui elevado a 1 é o 4. Ou seja, ele está dentro dos algarismos lá entre 0 e 4, que são os algarismos que definem a base 5. Não é mesmo? Mas ainda tem um problema, eu tenho 52 aqui. O que a gente faz, então? Pega o 52, divide por 5 de novo. Por quê? Porque eu vou poder agora trocar o 52 por quem? Por 10 vezes 5 mais 2. Então, ó, eu vou trocar esse 52 por quem? Por 10 vezes 5 mais 2. E tudo isso vai ficar igual, então, né? Igual a quem? Então, no lugar de 52, eu coloco 10, que multiplica 5, mais 2. E o 52 multiplica quem, gente? O 5 ao quadrado. E aqui eu repito o restante lá, né? Que é 4 vezes 5 elevado a 1, mais 1, né? Se você quiser, você pode colocar aqui 5 elevado a 0, né?
Não precisava colocar o 5 elevado a 0, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem a potência aqui, ó. 0, 1, 2, crescendo certinho. Ok? Agora aqui eu faço o que? Eu distribuo nessa multiplicação. Então vai ficar 10 que multiplica 5, né? Isso aqui vai multiplicar o 5 ao quadrado. Então vai ficar aqui vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes o 5 ao quadrado, mais 4 vezes 5 elevado a 1, mais 1 vezes o 5 elevado a 0, não é mesmo? Isso aqui agora vai ficar 10 que multiplica 5 vezes 5 ao quadrado, é 5 ao cubo, não é mesmo? Mais 2 vezes o 5 ao quadrado, mais o 4 vezes 5 elevado a 1, mais 1 vezes o 5 elevado a 0. Estamos quase lá, ó. Veja que agora apareceu a potência 5 ao cubo aqui. Mas eu ainda tenho o número 10 aqui, ó, que é o número que está no sistema decimal, né? Então eu também preciso lidar com ele. Como que a gente lida com ele? A gente volta aqui e divide o 10 por 5. E vai dar 2, né? Então eu posso escrever o 10 como sendo quem? 2 vezes 5 mais 0. Então, vou trocar o 10 por 2 vezes 5 mais 0. Okay? É importante manter esse 0 aqui, vocês já vão entender por quê, né? Eu não vou, tipo, é multiplicado por 0 dá 0, então eu vou ignorar. A gente não ignora aqui quando a gente faz esse processo. Vocês já vão entender por quê. Isso daqui agora, ó, o 10, então, é 2 vezes 5 mais 0. Tudo isso multiplica quem? O 5 ao cubo, né? Mais 2 vezes o 5 ao quadrado, mais 4 vezes 5 elevado a 1, mais 1 vezes o 5 elevado a 0. Ok, gente? Bom, agora que vai ficar 2 vezes 5 vezes 5 ao cubo, dá 5 à quarta, né? E 0 vezes 5 ao cubo, mais 2 vezes 5 ao quadrado, mais 4 vezes 5 elevado a 1, mais 1 vezes 5 elevado a 0. Olha que legal. Agora a gente conseguiu, então, escrever, né, o número 1321 como sendo quem? Uma soma envolvendo algarismos entre 0 e 4, né? Esses algarismos estão entre 0 e 4, multiplicando quem? Multiplicando as potências de 10, não é mesmo? As potências de 5, desculpa. Multiplicando as potências de 5. Tá vendo? Então, pessoal, daí a gente conclui o quê, né? A gente conclui o quê com esse processo? Logo, né, o nosso número aqui, que é o 1321, é igual... O que eu faço agora? Agora eu pego esses algarismos aqui, ó, né? E apenas coloco um do lado do outro, né? Então, vai ser o 2, o 0, o 2, o 4, o 1, não é mesmo? E eu coloco aqui agora o 5 embaixo para denotar o quê? Ó, eu estou falando da base 5. Então, você tem que pegar esses algarismos aqui, ó, e enxergar isso daqui. Então, pessoal, quando você escreve o número da base 5, o que existe é isso daqui. Isso aqui é apenas uma representação que a gente faz para esse valor aqui, ó. Para o resultado dessa soma. Então, você faz as potências, calcula a soma, isso vai te dar um número. E essa aqui é a maneira pela qual a gente representa esse número utilizando base 5. Então, esse 5, ele quer dizer o quê? Que você tem que dispor esses algarismos multiplicando pelas potências de 5 que estão aparecendo aqui. Ok? Agora, eu vou ter um detalhe muito interessante. Lembra que eu tinha falado daqueles restos, para vocês guardar aqueles restos? Queria ter um significado aqui pra gente? Vamos olhar quem eram aqueles restos? Quem foi o primeiro resto que a gente obteve, gente? O primeiro resto foi o resto 1. Quem foi o próximo resto? O resto 4. Depois, o resto 2, o resto 0 e finalmente lá, né, quando eu consegui colocar o 0 aqui no quociente, eu tive um resto 2. Então, quais são os restos de trás para frente? 2, 0, 2, 4 e 1. Quem que deu a minha representação aqui embaixo? 2, 0, 2, 4, 1. Olha que legal. O número que você obtém aqui é exatamente os restos das divisões, só que de trás para frente, naquele processo de divisão que a gente tinha feito. Não é mesmo? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falei para vocês que aqueles restos iam ser importante. Então, os restos da divisão a gente usa para montar um número. Então, o que acontece? Não precisa, né,
Dado esse fato, não precisa você fazer essa conta que eu fiz aqui com vocês, ó. Toda essa conta aqui. Ela não precisa de você fazer isso. Basta você fazer o quê? Faz apenas a divisão. Marca quem são os seus restos, ok? Até chegar lá no zero, né? É importante isso. E dispõe os restos de trás para frente, ó. O 2, o 0, o 2, o 4 e o 1 aqui, ó. Você coloca de trás para frente os restos, pronto. Esse é o número na base 5. E se você desenvolver isso aqui de trás para frente, igual a gente fez aqui, ó, fazer essa potência e for fazendo as contas, você vai ver que no final das contas vai dar exatamente o 1321. Legal isso, né? Então, agora vocês aprenderam como que faz, né? Para poder transformar o número na base decimal para a base 5. Se está na base 5, você consegue transformar para a base decimal. Esse aqui é o da base 5, pessoal, da base 5. Vamos fazer um da base binária, que é a linguagem do computador? Olha lá. A base binária, né, ao invés de ser somas, né, de algarismo que multiplica a potência de 10 ou de 5, agora vai ser potências de 2. E os algarismos aqui vão ser quem agora? Como é base 2, o algarismo é o 0 e o 1 apenas. Você tem que ter 2 elementos de algarismo para você descrever. Esses 2 elementos é o 0 e o 1, né, que é o que vai compor a base 2. Por exemplo, se eu escrevo o número 1001, que número é esse na base 10? Você faz o quê? Você pega o primeiro e multiplica por 2 ao cubo, o segundo algarismo por 2 ao quadrado, o terceiro algarismo por 2 elevado a 1 e o último algarismo por 2 elevado a 0, que é 1, né? Então, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. E se você faz essa conta, conforme vocês podem ver ali, né? O 1001, ou seja, que seria o 1001, né? Só que quando você coloca na base 2 esse número, ele significa o número 9. Então, o número 9, na base binária, é quem? É o 1001. Então, é fácil o número da base binária converter ele para a base 10. E o contrário agora, eu quero que você transforme... Como você transforma um número para a base binária? É só você pegar o número que você quer transformar. Por exemplo, no exemplo ali eu vou pegar o 5 e quero transformar o 5 na base binária. É só você ir dividindo, né, o 5 por 2 até aquele quociente ele chegar no valor 0. E aí você pega os restos de trás para frente e monta o número. Vamos fazer isso só para vocês verem, então? Como que funciona? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o quê? Vou dividir o 5 por 2. Eu quero escrever 5 na base binária, né? Então, eu vou pegar o 5 e vou dividir por 2. Quem que é 5 dividido por 2? É 2, 2 vezes 2 dá 4, né? E 5 menos 4 dá 1. Então, eu tenho aqui o nosso primeiro resto. Guarda esses restos aí que ele é importante, né? E aqui eu tive o primeiro quociente. O que a gente faz agora? Divide esse quociente por 2 de novo. Ok? Por 2 de novo. Você não precisa ficar... Você pode fazer a conta separada, igual eu tinha feito no caso anterior, mas você pode já ir fazendo aqui num algoritmo só, aqui, que em geral fica mais fácil, mais rápido para a gente fazer, tá? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, né? 2 menos 2 dá 0. Então, quer dizer o quê? Que aqui eu tenho o resto 0, né? E o meu quociente vale 1. Lembra que eu tenho que fazer esse processo até o meu quociente zerar, né? Então, eu tenho que dividir de novo agora. Então, 1, eu vou dividir por quem? Por 2. Base binária, base 2. Então, eu vou dividindo aqui, ó, sempre pelo número 2. É assim que você passa para a base binária. 1 dividido por 2 vai dar quem aqui? Vai dar 0, né? Por quê? Se eu colocar 1, 1 vezes 2 dá 2. Ele já passou do 1, né? Então, tem que colocar 0. Por quê? 0 vezes 2 dá 0, né? E 1 menos 0 dá 1. Então, quer dizer o quê? Que 1 dividido por 2 é 0 com o resto 1. Então, eu tenho aqui o meu novo resto. E veja que o meu quociente agora deu quanto? Deu 0, não é mesmo? Se o meu quociente deu 0, então quer dizer o quê? Quer dizer que meu processo terminou. E eu tenho que fazer o quê então agora? Agora é só escrever. Como que faz? Eu pego os restos da divisão, né? E considero eles de trás para frente. Então quer dizer o quê, né? Que vai ser primeiro esse cara, depois esse na base 2, ok? Ou seja, né? Ou seja, o número 5, a minha conclusão é que o número 5 ele é igual a quem? O número 5 na base decimal, ele é igual a o 1, o 0, o 1, só que na base 2 agora. Okay? Se você quisesse fazer a conta, você pode tirar a prova real aqui, né? Isso aqui é 1 que multiplica 2 ao quadrado, mais 0 que multiplica 2 elevado a 1, né? Mais 1 que multiplica 2 elevado a 0.
Então, eu distribuí aqui as potências do 2, não é mesmo? Então, aqui vai ficar o quê? 2 ao quadrado é 4, 2 elevado a 1 é 2, mais 0 vezes 2 dá 0, mais 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar 4 mais 1, que é igual a 5, veja. Então, tá batendo certinho, né? Eu tinha começado com 5 e deu realmente 5. Então, isso aqui realmente, né, é o número 5 na base 2, na base binária. Então, é até uma maneira, se você quiser, né, você tirar a prova real, vamos dizer assim, né, para você fazer a conta. Tá vendo, pessoal? Você não pode ignorar o zero, ó. Tá vendo, ó? Porque o zero, ele multiplica uma potência, né? Por exemplo, ó, até tinha comentado aquilo anteriormente com vocês, né? Se eu tiver 2 vezes 10 ao cubo mais 2 vezes 10 mais 1, por exemplo, né? Você não pode falar que esse número aqui é quem? O 2, que está aqui, esse 2 que está aqui e esse 2 está aqui, o 221. Por isso que você não pode ignorar aquele zero lá quando você está fazendo esse desenvolvimento aqui, ó. Se eu ignorasse, por exemplo, né, e só simplesmente posicionasse na ordem, esse número seria o 221. Mas ele não é o 221. Por quê? Porque 10 ao cubo é 1000. 2 vezes 1000 é 2000. Então, eu tenho aqui 2000 mais 20 mais 1. Então, eu tenho aqui o número 2021. E aqui eu tenho escrito 221. Então, isso está errado. Tem um problema aqui. Onde está o problema aqui? Eu ignorei quem? Aqui está a potência 1, tá vendo? Eu ignorei a potência 2. Então, o que é o correto da gente fazer aqui, né? O que teria sido o correto, então? Você tem que... Coloca aqui o 2 vezes 10 ao cubo, mas você tem que escrever o 0 vezes o 10 ao quadrado. Então, você nunca pode deixar, né, de colocar todas as potências do 10. Então, você tem que se atentar quando você faz essa escrita. Você tem que se certificar que todas as potências estão presentes. E caso não tenha alguma potência presente, como que você resolve isso? Você coloca ela e multiplica por zero. Por quê? Porque aí aquela potência não vai estar valendo nada ali. Mas você vai ter um zero representando ali. E agora, né? O que acontece agora? Agora sim, né? Quando eu for dispor os algarismos, ó, não vai ser 2, 2, 1 mais igual eu tinha feito. Vai ser quem? Vai ser o 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1, que é o 2021, né? Igual eu tinha justificado agora há pouco para vocês. Então, veja que é importantíssimo aqui a posição dos algarismos, né? E é importante também ter sempre todas as potências quando você faz essa conta. É por isso, né, que aqui atrás, aquela hora, ó, quando eu estava fazendo essa conta aqui, ó, veja que quando eu fiz a divisão do 10 por 2, não foi? Quando eu dividi o 10 por 5, na verdade, aqui, ó, quando eu dividi o 10 por 5, deu o resto zero. E eu falei, ó, considere esse resto zero aqui. A gente não pode simplesmente jogar ele fora. Por quê? Porque depois eu substituí o resto zero aqui. Tá vendo, ó? Tá aqui o resto zero, né? 2 vezes 5 mais o resto zero. E eu fiz a distribuição normal. Por quê? Porque apareceu 0 vezes 5 ao cubo. E com isso, eu tenho todas as potências, ó. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu tivesse jogado aquele zero fora, não teria aparecido a potência 10 ao cubo. E você poderia ser induzido ao erro, né? E colocar quem no número lá? Colocar apenas o 2, o 2, o 4 e 1, né? Se você tivesse ignorado esse termo aqui, tinha sobrado esses termos aqui. E você tinha colocado 2, 2, 4 e 1 na base 5. E isso aqui não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque esse 2 aqui, ó, quando você coloca aqui, ele vai multiplicar quem? O 10 ao cubo. O 5 ao cubo, desculpa, né? O 2 aqui, ele multiplica 5 ao cubo. Quando, na verdade, ele está multiplicando o 5 à quarta. Então, veja que quando você escreve isso, esses zeros é importante. E é importante aparecer todas as potências para você fazer a representação decimal ali. Aqui, no caso, seria a representação na base 5, né? Ou, no caso lá da base 2, a representação na base 2. E quando você está com um número comum, né? No nosso sistema decimal, a representação na base 10. Beleza, gente? Então, só toma esse cuidado aí. É importante chamar essa atenção de vocês. Ok? Bom, então eu dei exemplos para vocês aqui de como funciona a base 10, a base 5, a base 2, mas você pode ter outras bases também, tá, gente? Você pode ter outras bases, né? E é aí que eu quero entrar nesse teorema aqui, ó. Você pode considerar, na verdade, um número B para ser a base, um número inteiro positivo maior ou igual a 2 qualquer. Pode ser qualquer número maior ou igual a 12, ok?
Claro, se esse número for maior do que o 10, do que a base 10, né? Só os símbolos de 0 a 9 não vai ser suficiente. Você vai ter que introduzir novos símbolos, né? Você vai ter que introduzir um símbolo para o 10, um símbolo para o 11. Por exemplo, se fosse fazer base 12. A base 12, né? A sua unidade agora, ela não vai de 0 a 9 na base 12. A sua unidade vai de 0 a 11. Então, você precisa ter um símbolo para representar quem? O 10, o que seria o 10 e o que seria o 11, né? E aí, o seu 12, que seria a sua, vamos dizer assim, entre aspas, a primeira dezena, né? Que seria... Não pode falar dezena porque não é 10, né? Seria, sei lá, uma dúzia. E por incrível que pareça, dúzia vem da base 12, né? Que antigamente também se usava a base 12, né? Por isso que tem o nome dúzia. Então, se você pensar em termos de ovos que a gente compra por dúzia, por exemplo, né? Uma dúzia é o quê? É uma unidade ali, né? É igual seria uma dezena. Na base 12 a gente fala uma dúzia, né? Seria uma unidade, né, que você tem após todos os... não é unidade após, né? Como que eu posso falar melhor isso? Assim como você tem o 10 na base 10, como você tem a dezena da base 10, né? A dúzia é o referente na base 12, ok? Que você vai contando de 1 até o 12, né? Aí você passa a utilizar um símbolo para representar uma dúzia, né? Então, por exemplo, se eu escrevesse um número, por exemplo... 2 e 6, né? Na base 12. Na base 12. Isso aqui seria o quê? Seria 2 dúzias de ovos, né? Então, seria 2 vezes 12, né? Mais 6 ovos. Então, eu teria o quê aqui? 24 com 6, eu teria 30 ovos. Então, 30 ovos em dúzias, né? Você representaria pelo número 26, que é 2 dúzias e mais 6 ovos, né? E claro, né? Eu poderia representar aqui, por exemplo, o 2 e o 10. Por quê? Porque o 10 agora aqui, quando você está falando na base 12, né? Ele não tem mais o papel do 10 lá da base 10, né? Tanto é que o certo era a gente usar até outros algarismos, né? Por exemplo, eu colocar aqui o 0, 1, o 2, assim por diante, até o 9, né? Aí colocar alfa e beta, né? Onde alfa representaria o que seria o 10, o beta representaria o que seria o 11, né? Então, eu poderia ter o número aqui 2 e alfa, né? Que seria o quê? Que seria 2 dúzias, né? 2 vezes 12 dúzias, mais quem? Mais alfa, que seria 10 ovos aqui, por exemplo. Se a gente estivesse falando de ovos, que é o exemplo mais comum aí que a gente utiliza aí, a base 12, ok? A gente tem também a base 60, né? Que é das horas. Então, você vai contando os minutos, quando chega lá no 60, aí que você conta uma hora, não é mesmo? Quando eu, por exemplo, coloco aqui 1 e 30, 1 e meia, por exemplo. Quer dizer o quê? Que é 30 minutos e 1 hora. Esse 1 aqui, você sabe que ele significa o quê? Ele significa 60 minutos. Então, as horas, ele vem da base 60. Então, pessoal, isso reflete exatamente como foi a história da matemática. Não surgiu a base 10 desde o início. Então, muito antigamente tinha a base 60. Por isso, isso tem reflexo nos dias de hoje, nas nossas horas. Entendeu? Tem também a base 12, que isso tem reflexo, por exemplo, quando a gente vai comprar ovos, se refere a dúzia. Então, tudo isso ainda tem resquícios até nos dias de hoje, né? De como as coisas foram evoluindo, né? Mas, claro, no final das contas, né? A base 10 foi a que acabou ficando estabelecida, né? Por muito tempo. Agora a gente está entrando na era da informática, na era da computação. A base 2 está aí a todo vapor, né? Para um computador não existe base 10, base 12, base 60 nenhuma. Para um computador o que existe é a base 2, é o sistema binário. Ok, gente? Então, a gente tem novamente aí em alta, vamos dizer assim, né? Uma base que não é a base 10. Ok, gente? Então, é muito interessante isso daqui. Okay? Bom, e a gente tem um resultado ali, né? Ó, desse teorema, né? Que aí é para a base B maior ou igual a 2 qualquer. Então, qualquer número inteiro positivo que a gente considera ele na base decimal, ele pode ser escrito na base B, né? Dessa forma ali, ó. Então existe, né? E pode ser escrito de modo único. Não tem como você escrever diferentemente, né? Um número eu tenho determinados algarismos e outro número eu tenho outros algarismos para representar ele. Não. É sempre de forma única, né? Se eu escrevo 126 aqui na base 10, né? É uma centena, 2 dezenas e 6 unidades. Não tem outra possibilidade. Não tem como eu colocar outros algarismos no lugar do 1, do 2 e do 6 que vai representar
uma centena, duas dezenas e 6 unidades. Não, é só esse é os únicos algarismos que representam isso. Dessa forma, ok? Então, de modo único é aquilo que ele fala, né? Então, você sempre consegue escrever ali como uma soma de potências, né? Ali tem um errinho de digitação no slide, pessoal, onde está B, índice N-1 ali, N-1, né? Na verdade, é B elevado a N-1, tá? Então, só corrigindo aquele errinho, aquele pequeno errinho de digitação. E veja que ele colocou Rn multiplicando os Bn, tá vendo? O Rn multiplica os Bn. E Rn, lembra que era o resto. Lembra que o Rn era os restos da divisão? E lembra da aula passada que os restos da divisão, se eu estava dividindo por exemplo, por 5, o resto ia estar entre 0 e 4? Não tinha como eu ter um resto 5. O resto sempre é menor que o B, se você pensar aqui no caso geral, né? Você pensar na divisão por 5, o resto está entre 0 e 4, né? Na base 5, o resto está entre 0 e 4. E os restos são justamente os caras que multiplicam os algarismos. Se a gente voltar aqui, ó, quem que eram os caras que multiplicavam aqui? Lembra que a gente viu que era exatamente os restos? E se eu estou na base 5, né? Eu estou fazendo sempre divisão por 5, não é mesmo? Estou fazendo divisão por 5 e o meu resto vai estar entre 0 e 4. Por isso que os algarismos que representam o número na base 5, eles vão estar sempre entre 0, 1, 2, o 3 e o 4. São os algarismos que aparecem, não aparecem mais. Por quê? Porque eles vêm justamente do resto da divisão. E nesse caso geral aqui, aqueles Rn, Rn-1, até o R1 e o R0, eles são justamente os restos da divisão de A por B. Se você dividir A por B, dá um quociente, pega esse quociente, divide por B de novo, dá um novo resto, pega esse quociente, divide por B de novo, tem um novo resto, e depois você vai pegar esses restos de trás para frente, vai colocar um na frente do outro, vai dispor ele ali em ordem, e ele vai representar, então, o número na base 5, né? E no caso aqui vai representar na base B. Então, o que esse teorema fala é que isso sempre funciona, sempre existe, então, esses restos, né? Ali o Rn diferente de 0 é que ele fala que o último algarismo ali não é 0, né? Porque aí, de fato, né? Se aqui fosse 0, por exemplo, quando a gente faz essa conta aqui, ó, se aqui tivesse um 0, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou colocar esse algarismo, né? Eu não precisaria colocar esse algarismo aqui, né? Então, eu colocaria só daqui para frente. Então, meio que a gente desconsidera ele. Então, quando a gente coloca ali Rnb elevado a n, né? É como se eu já estivesse considerando o próximo cara que não for nulo, né? Você pega o primeiro cara que é não nulo, vamos dizer assim, né? Que é dali que começa a representação do número, né? É aquele famoso zero à esquerda, né? Que não significa nada, né? Na base 10, o zero à esquerda multiplicaria uma potência aleatória, né? Por exemplo, 1321, né? Eu posso colocar aqui 0.1321, né? Então aqui, ó, multiplica 10 a 0, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta. Eu teria 0 vezes 10 à quarta, né? Mais aí o 1 vezes 10 ao cubo e assim por diante, né? Então veja que esse 10 à quarta aqui eu posso desprezar ele. Então a gente pode ir direto para o próximo, né? Por quê? Porque ele é um zero à esquerda. Ele é um cara aqui que vai multiplicar uma potência, mas que o resultado vai dar 0, né? Claro, quando eu tenho 0 aqui depois que você já começou a brincadeira, aí você tem que tomar cuidado. Aí você tem que pôr ele porque ele faz toda a diferença no número aqui. Quer dizer que naquele ponto ali você não tem dezena, centena, unidade, um milhar, dependendo de qual for o número ali, beleza? Mas quando ele é o primeiro, a gente pode desprezar, né? Isso se reflete aqui com aquele Rn diferente de 0, né? Que ele começa a representar o número sempre com algarismos não nulos, né? Se tiver algum algarismo nulo onde começaria o número, você simplesmente despreza, vai para o próximo até chegar no próximo não nulo, beleza? Então, esse teorema ilustra para a gente aí que a gente pode sim fazer base para qualquer número inteiro positivo maior ou igual a 2. Beleza, gente? Bom, o que eu queria falar com vocês nessa aula aqui, nessa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão da base 10, da base binária, né? Base 12, base 60, que eu dei alguns exemplos para vocês aí, né? E esse teorema aqui representa ali uma base B geral. B pode ser qualquer número positivo inteiro maior ou igual a 2. Beleza? Bom, o que eu queria falar era basicamente isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade.